Fala galera, bem-vindos a mais uma dica de mestre aqui no e-commerce Brasil, pessoal. Eu sou o Matheus Mansur, superintendente comercial da ClearSale, líder de gestão de risco de fraude aqui no Brasil, e eu vou te dar 3 dicas rápidas para vocês aí melhorarem na parte de gestão de risco de fraude no seu e-commerce. A primeira é qual é a relação, entre uma boa gestão de risco versus a experiência do usuário. A segunda que a gente vai falar aqui é sobre chargeback. Como que o chargeback ele ajuda a sua gestão de risco, como que ele pode melhorar a sua gestão de risco. E a terceira é, se eu sou um e-commerce que está começando, um e-commerce com pouco volume, eu necessariamente preciso de uma plataforma, ou de alguém, ou de um fornecedor para me ajudar nessa gestão de risco. Então fica ligado aí, a gente vai pegar essas 3 dicas e falar agora, beleza? Então a primeira, pessoal, quando a gente fala sobre a boa relação de um sistema de fraude versus o foco em experiência do usuário. Então isso é bem importante. Apesar de você contratar a sua ferramenta ou de você ter uma ferramenta para reduzir a sua fraude, você não pode esquecer que além disso tem muito mais, né? A gente tem que aprovar os bons clientes no máximo. Você reprovar um cliente hoje gera muito prejuízo, né? De tanto que você investiu em marketing versus teoricamente dele reclamar da sua marca, né, nas redes sociais, não voltar mais a comprar. Então isso tudo traz um prejuízo que a gente às vezes nem vê, né? Então assim, é bem importante que a sua gestão de risco seja muito focada em aprovar os bons, né? Aprovar a quantidade certa e aprovar o máximo que der. Porque se você só focar na fraude, tem um perigo de você aumentar muito sua taxa de cancelamento, que não é o intuito aqui. Na ClearSale a gente fala muito que é bem importante você focar no bom porque a maioria é boa. Então vamos focar aí no bom negócio, nos bons clientes, para que eles retornem e comprem de novo com você. E no segundo ponto, pessoal, quando a gente fala de chargeback, o que é um chargeback, né? É o não reconhecimento daquela compra. Então, quando um bom consumidor vê na sua fatura ou vê no internet banking que ele não fez aquela compra, né? Ele vai ligar para o banco, o emissor, vai ligar para o cartão de crédito, falando que não foi ele que fez a compra e quem toma o prejuízo vocês, varejos, lojas, que estão aí tentando vender muito mais e tomando esses prejuízos desses fraudadores. Então, quando acontece isso, você recebe um chargeback, ou seja, você recebe esse prejuízo, perdeu o seu produto, obviamente, por um fraudador que fez a compra no seu site e você teve esse débito, então, voltando para você. Então, a gente chama de estorno, né? O chargeback. E isso, pessoal, é uma variável resposta importante para a gestão de risco, porque ele alimenta, né? Você começa a aprender mais rápido com tudo que está acontecendo no mercado, as tentativas de ataque dos fraudadores. Então, uma dica para você é que você alimente rápido o seu sistema de fraude para alimentar o seu modelo estatístico, para alimentar a sua inteligência artificial, para alimentar suas regras, novas regras, para pegar rápido esse comportamento de ataque e você não ter mais dor de cabeça com esses tipos de problema, tá bom? E o terceiro ponto, pessoal, quando a gente fala assim, eu tô abrindo um e-commerce, eu vou abrir um e-commerce, pessoal, vocês precisam de fato de uma ferramenta antifraude. O fraudador ele não busca os maiores, eles não buscam só os grandes, eles buscam quem tem mais vulnerabilidade. Então se você é um e-commerce e não tem uma ferramenta antifraude, certamente o fraudador vai olhar para sua loja e vai tentar fraudar na sua loja, porque é mais fácil para ele, ele está buscando a facilidade, né? Então o que eu recomendo como dica é, para pequenos, para médios, para qualquer tipo de tamanho, é necessário uma ferramenta, um programa, uma área de antifraude para você não precisar se preocupar com esse prejuízo. Para vocês terem noção, é um dos principais fatores de fechamento hoje de e-commerce, é o chargeback, porque ele demora até 3 meses, né? Às vezes até mais, na maioria das vezes é 3 meses para chegar essa informação para você. Então você imagina, você vende por 3 meses um monte e aí você descobre que você vendeu tudo para o fraudador. Então toma muito cuidado, essa é uma dica de mestre. Se você vai abrir um e-commerce, se você tem um e-commerce, não é porque você é pequeno, você não precisa de antifraude. Aliás, é ao contrário, você precisa sempre de uma boa área de risco, uma boa ferramenta de antifraude para você não se preocupar com isso e poder focar nas vendas da sua loja, beleza? Então, só para fazer um fechamento aqui das 3 dicas, pessoal. Então, a gente colocou a relação entre uma boa gestão de risco versus a experiência do usuário, reprovando menos, ou seja, aprovando mais pedidos bons, realmente focando no seu cliente, experiência do usuário. Segunda, a gente falou um pouquinho de chargeback e como que você deve situar, né, ao receber um chargeback, o que fazer com ele para realimentar seu sistema, então você melhorar cada vez mais a sua assertividade proativa da sua ferramenta. E em terceiro, mesmo se você é pequeno, se você vai abrir e-commerce, você precisa colocar no seu plano uma área ou uma ferramenta de antifraude para você não ter o prejuízo e não ter a infelicidade de ter um prejuízo muito grande a ponto de fechar seu e-commerce
como acontece muito no mercado. Então fica 3 dicas boas para vocês e dicas rápidas e valeu! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!